Vamos juntas. Oferecimento Slim Med, Clínica Médica e Estética. Ousada. E Deusa Lipo Slim. Olá, está começando Vamos Juntas. Eu começo o programa agradecendo a vocês de casa pelo carinho, por estarem sempre com a gente aqui. Uma alegria ter vocês com a gente e uma alegria também estar começando a semana aqui com as minhas amigas Karine Zanon e Neuza Berger. Estamos aqui, É isso aí. E nos siga nas redes sociais, programa Vamos Juntas no Instagram e também lá no YouTube, que você pode rever aí as nossas entrevistas, os nossos quadros. E tem mais, gente, novidade. Agora nós temos podcast. Nós somos muito chique, hein? Você pode nos escutar também, principalmente no Spotify, mas tá também em outras plataformas. Entra lá no nosso Instagram, que tá tudo lá. Várias formas de você estar sempre com a gente. Bom, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: sua atitude define sua altitude. As atitudes que você toma guiam a sua vida. Elas determinam onde você vai chegar. Eu recebi uma mensagem de uma moradora de Vitória, uma mulher que me conheceu pessoalmente numa palestra que eu dei contando a história do meu livro Acredite no Seu Milagre, lá na Igreja Batista Filadélfia. Eliane Caetano tomou uma atitude. Ela decidiu me escrever contando uma história linda dos pais dela. Escreveu com esperança de que ela conseguisse um espaço para fazer uma homenagem aos pais que faleceram praticamente juntos esse mês. A atitude dela de decidir me escrever me comoveu. A história de amor dos pais é um belo exemplo para todos nós. E esse programa foi idealizado para dar voz a você, mulher. Então é com muita alegria que eu convido a Eliane para entrar aqui na nossa casa, né, meninas? Vem para cá, Eliane. Uma alegria te receber. Vamos cumprimentar assim, né? Senta aí, por favor. Bem-vinda. Seja bem-vinda. Ai, estou muito feliz. Tá? Mulheres lindas e inteligentes como vocês Nós aqui. também, estamos Nós felizes com a sua presença. estamos também muito felizes por você ter escolhido estar aqui com a gente nesse momento tão difícil da sua vida. E eu falei nesse início sobre atitude e achei isso muito bacana da sua parte. Como é que foi isso? Então, Sandra, eu tomei a atitude de procurar você por algo que você expressou lá atrás, né? Numa palestra, você dizia que o medo não pode nos impedir de sonhar. E meu pai e minha mãe, eles foram sempre assim. Eles são pessoas simples, foram pessoas muito simples, humildes, mas eles ensinaram os filhos que, independente da condição financeira e mais, a gente podia sonhar. E quando nós enterramos ali minha mãe na quarta-feira, eu sentada à mesa, eu falei, muitas pessoas falam que a base da casa é o que sustenta a casa. Eu digo que a base da família é a mesa da cozinha, porque o meu pai foi a nossa mesa da cozinha. O meu pai, ele tinha o prazer de fazer o café todos os domingos pela manhã, reunir todos os filhos, 7 filhos, 2 homens, 2 mulheres e 5 mulheres, e ele fazia para cada um algo diferente. Cada um tinha um sonho de comer algo diferente. E isso é o que meu pai deixou para nós, esse legado maravilhoso. Essa prova de amor a prova individual por cada um dos filhos, né? Ele sentia prazer de fazer o que cada um gostava diferente. Um gostava com coco, o outro gostava salgadinho. Ele tinha essa alegria de fazer. E isso eu trouxe para minha vida. Como? Eu fui impossibilitada durante 5 anos de ver meu pai e minha mãe, por um medo. E depois que eu ouvi você falando aquilo, eu falei, não, chega. Eu sempre estive com meu pai e com minha mãe, eu não vou impedir mais isso na minha vida. Não foi no primeiro dia, não foi no segundo, nem no terceiro. Eu levei algumas semanas ainda para tomar a atitude de levantar e falar, eu vou ver meu pai e minha mãe. E fui. Você ficou 5 anos sem vê-los? E o que te impediu? A gente pode ir. O medo. O medo, porque pessoas maus foram ao meu encontro para tentar tirar minha vida. Por coisas que nem compensam falar. Sim. Mas o medo me impediu de eu... O medo, ele paralisa. Paralisa. Ele me paralisou por 2 anos dentro da minha casa, onde eu fiquei, não na minha casa, na casa da outra pessoa que me socorreu, eu fiquei 2 anos.
E numa das primeiras saídas foi justamente a palestra que Sandra estava ministrando. Eu fico muito feliz por ter sido usada por Deus, né, para te dar esse insight aí que você necessitava naquele momento. Porque, assim, é interessante isso. A gente, quando vai falar, a gente não imagina a situação de cada pessoa e como elas vão receber isso. E eu fico, assim, feliz demais, né? E o que eu mais gostei foi porque, quando acabou, eu fui até você, mas assim, com medo, mais uma vez. Mas a atitude falou assim, vai. Eu levantei, minha filha falou, mãe, a senhora não... Eu falei, conheço. Ela vivia na televisão, eu vou. E eu sou pra frente, eu vou. E eu fui. Legal. E ela me abraçou. Antes mesmo de eu chegar até você. A gente podia abraçar, né? Puxa, você me abraçou. Que legal. E eu falei assim, olha, algo muito importante que você disse mexeu comigo. Aí ela expressou, o medo não pode impedir de você sonhar. Aí eu lembrei de tudo. Eu fico muito feliz. E eu queria saber o seguinte, você imaginava estar com a gente hoje aqui? Não imaginava. Que legal. Eu tenho assistido, assim, YouTube. Gente, olha a dica. YouTube. Porque você pode ver tranquilo depois, né? A hora que quiser, do jeito horário que quiser. Então a gente vê depois. E eu falei assim pra minha irmã, sentada à mesa, na quinta-feira, eu vou procurar a Sandra. Ela, você não vai conseguir. Eu falei, eu vou. E eu sei que ela é uma pessoa muito humilde e ela vai me ouvir sim. E porque o que acontece, Sandra? A convivência do meu pai com a minha mãe nos ensinou uma coisa muito importante. E eu, por ser cuidadora de idosos, já trabalhei em alguns hospitais. O que eu vejo nesses hospitais? As famílias abandonando os pais. Né? O abandono. O que eu vejo? O companheiro, que deveria ser aquele que está próximo, é o primeiro a abandonar. Ou vice-versa. E meu pai não foi assim. Meu pai tinha prazer de pentear o cabelinho da minha mãe. Meu pai tinha um prazer de dar o banho na minha mãe, mesmo a gente tendo auxiliar para nos ajudar. Mas ele tinha esse prazer. Então, cada vez que a gente lembra disso, é um motivo para a gente querer tomar uma atitude diferente. Porque sabe o que é também? É a decisão e a atitude de querer sempre ficar. Sim. Porque hoje não. Eu acho que é bem comum a gente saber que as pessoas... É muito fácil você abandonar o barco, né? É muito mais difícil você decidir ficar diante das diversidades, diante das dificuldades, porque é doloroso, é sofrido, é trabalhoso. Mas essa experiência do ficar do seu pai, da sua mãe, de permanecer junto, isso é um legado, né? A sua mãe era acamada? Ela A minha mãe é acamada, quase 18 anos. E o seu pai esse tempo todo cuidando dela? Cuidou muito. E às vezes quando a gente ia para lá, final de semana, que a gente, como eu disse, uma das coisas que ele não abria mão, pentear o cabelinho dela. Eu até postei no meu Face um vídeo dele explicando como pegar caranguejo para ela rir. Era uma coisa assim maravilhosa de ver a alegria deles. Linda. Então, assim, a atitude que mais me fez buscar, querer fazer essa homenagem aos meus pais, foi quando eu vi ele fazendo ela sorrir. Eu falava, gente, meu pai a vida inteira, ele nos fez sorrir. Você não ficava triste perto dele, não tinha por que ficar. Você podia estar com o maior problema do mundo, mas ele transmitia uma alegria na simplicidade dele, que quando ele foi para minha casa, e 3 dias depois o Senhor achou melhor recolher, eu chorei muito, mas eu falei assim, pai, o que mais eu posso fazer pelo Senhor? E a não ser cuidar da minha mãe. E eu determinei cuidar da minha mãe. E no último dia, que foi na quarta-feira de manhã, às 6 da manhã, eu comecei a orar com ela. Quando eu encostei o bracinho dela para ela descansar, ela suspirou e foi. Então eu sabia que ali tinha acabado. Não acabou. 2 dias depois. 3 Sandra, dias acho que a gente depois. tinha que explicar um pouquinho como é que Vamos foi dar a uma paradinha história. para os comerciais? E aí no próximo bloco você vai explicar pra gente como é que foi isso, né? Um adoeceu, depois o outro. Aí você conta a história direitinho pra gente, tá bom? A gente já volta. Vamos juntas. Oferecimento Toque Suave Lingerie. Você intimamente. Bela Biju e Clube Turismo Vila Velha. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Acrílico.com e Valéria Aquino Lingerie.
Estamos de volta hoje com a presença da Eliane Caetano, aqui de Vitória, uma telespectadora nossa que nos escreveu porque ela queria estar aqui com a gente para prestar uma homenagem aos pais dela que faleceram agora esses dias. E os pais têm uma história linda de amor, uma coisa que vale a pena ser contada, né, diante de tantos casais que a gente vê hoje que não levam uma relação à frente. Ela tem uma experiência muito bonita. E a gente quer entender como é que foi essa história agora no final. A sua mãe, você já disse, ela estava acamada já há 18 anos por causa de diabetes, e seu pai inteiraço, fazendo questão de cuidar dela. E aí, o que aconteceu com ele? Sim, ele era tão inteiraço que 10 dias atrás meu pai estava capinando. Olha lá. Nossa, então ele Porque estava ele- bem Uma mesmo. surpresa Sim, mesmo. E ele tinha 89 anos. E ele não admitia ficar parado. Então, e por mais que a gente falasse, fica quietinho, ele é coisa Como de assim? velho. Exato. É coisa de velho. Que Eu tenho que estar bonitinho. trabalhando. Então, na segunda-feira passada, eu estava indo em São Gente, Paulo. olha, eu só queria ressaltar, né, amiga, que é uma história muito recente. É Muito. muito recente. A nossa muito amiga, ela recente. tá no luto Tá. ainda e Tô. com essa força incrível de poder É. compartilhar essa história com a Espírito gente. Santo. Amém. Admiro, tá? Sim. Porque eu também perdi meus pais e foi um processozinho pra gente conseguir falar, né? Sim. Mas que legal você compartilhar isso com a gente. Então, eu estava em São Paulo, eu vim na sexta e na segunda eu já comecei a sair com ele para médicos. E a única coisa que meu pai reclamava pra gente é dor de cabeça. Aí o oftalmologista falou, não, isso é porque ele está precisando de um óculos de descanso. Pronto. Só que ele precisou Nem ficar óculos ele usava? Não. Ai, amiga, não Ele tá nunca errado teve isso aí. problema com pressão, com problema com nada. Então, o que acontece? Ele ficou internado um dia, voltou para casa, minha mãe sentiu. Sentiu falta, né? Um Sentiu a diazinho falta, longe. mesmo a gente explicando. 2 dias depois, ela que internou, ela ficou ao total 7 dias internadas. E meu pai, nós conseguimos, eu posso falar o nome do médico? Que foi um Pode, anjo pode. na nossa vida, o doutor Hélio Lima, urologista. Gente, esse homem é um anjo. Que bom, né? Ele- Que Deus coloca anjos. Sim, ele é ao nosso muito redor. amigo da minha irmã, que ela é da área da saúde, e nós conseguimos internar meu pai, e o caso dele foi só agravando. De repente. De repente, foi só agravando, o rins já não quis mais trabalhar, Que e coisa, né? coincidentemente, a minha mãe mesmo sendo tratada, o dela foi o mesmo caso. Olha. Então, assim... Então os dois acabaram internando meio que juntos? Sim, exatamente. Olha. O mesmo problema, né? A dificuldade com os rins. A minha mãe, na terça-feira, o médico já deu alta para ela, que ela já estava recuperada, podia continuar em casa. E foi o dia definitivo que os irmãos, nós decidimos falar para ela, porque nós tínhamos enterrado ele Ah, o no papai- o domingo. pai tinha morrido. Seu pai tinha falecido e sua mãe teve alta. Ia ter alta. Meu pai, ele internou na quinta, no domingo ele faleceu. Nossa, muito rápido. E ela né? estava internada. E ela internada. Cada um num cantinho. Cada um no cantinho. No mesmo hospital? Não. Não. Aham. Essa foi a nossa Nossa. trajetória, ficar para lá e para cá. Aham. Aí ele morreu no domingo, na terça sua mãe ainda não sabia, Não sabia. recebeu alta. E como é que faz pra contar, né? Detalhe. sim. Ela não chegou a receber alta, não é isso? Detalhe, ela recebeu. Recebeu? Detalhe, a gente não contou para ela. Nós programamos contar na terça, mas no domingo, quando meu pai faleceu, pela manhã, ela chorou muito. As enfermeiras falaram que ela chorou muito. Gente, que simbiose. E 1h da tarde, quando nós recebemos o corpo dele, ela chorou muito, 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 muito. Segundo a enfermeira, dava para se ouvir dos corredores. Quantos anos juntos? 58 anos. É uma vida, né? É eu, uma acho que, vida. eu acho que já entende tudo ali junto. Então, assim, quando eu não tive coragem de ver minha mãe na segunda, ninguém dos filhos não teve, porque a gente sabia que imagina não ia olhar pra segurar. ela e não poder Sim, dar notícia, não saber o que Ou fazer. saber como exato, fazer, né? Mas na terça-feira, eu e meu irmão mais velho decidimos, porque minhas irmãs não queriam participar. A gente entende que cada um tem o seu jeito, a sua forma, né? E então nós decidimos. Só que quando eu cheguei na terça, minha mãe já estava de alta, mas aí eu conversei com o médico, outro anjo na minha vida, a equipe do Hospital Estadual, o Antigo Ferroviários. Gente, aquela equipe é maravilhosa, tá? Uma equipe maravilhosa. O médico foi me atender e ele entendeu a nossa situação. Ele falou, vamos fazer o seguinte,
em vez de você levar ela para casa hoje, Deixa ela mais um tempinho aqui. não, podem dar para ela a notícia e nós vamos cuidar dela. Muito bom. Então ela não chegou a sair do hospital. Não né? chegou a sair. Chegou a ter alta Só que eu mesmo. fui vendo que ela estava começando a querer ficar dormindo um pouquinho mais. Só que ela estava bem, mas estava querendo dormir. Então eu falei, mãe, o que está acontecendo? Comecei a botar louvor, eu orava com ela, brincava, vários áudios e fotos dos sobrinhos, netos, etc., que é uma multidão, a família. Eu colocava para ela, ela olhava, mas eu vi que ela estava querendo dormir, adormecer. Então eu cheguei por volta das 2 horas e eu determinei, falei, eu vou deixar minha mãe quietinha. E falei com meu irmão, não venha, mãe não está pronta para receber. E ali eu continuei ouvindo louvores, madrugada dentro, os enfermeiros maravilhosos nos atendendo ali toda hora. Mas às 6 da manhã foi diferente. Uma pastora amiga nossa orou com ela, comigo. Ela abriu o olhinho, depois ela fechou, depois ela abriu de novo. Foi quando eu orei com ela. E às 6h30 ela descansou. Nossa. Foi um suspiro Já tô chorando. maravilhoso, Não tem mas jeito. não chora. Porque Não, eu também, na hora, quis chorar. É porque a história é linda, né? Sim, eu quis Muito muito linda. chorar, mas o Senhor falava assim comigo, o que vai ser melhor para ela? Ir tranquila ou sofrer? Saber? E a gente já entendia que ela já sabia. Porque ela sentia, olha, gente, a minha mãe, depois dos AVCs que ela teve, ela não falava mais nada. Mas o nome do meu pai, Zé Paulo, ela nunca deixou de falar. Olha, Coisa linda. que coisa Entende o que linda. vocês ouvirem? A pessoa que não fala nada, só falar o nome de uma pessoa. É muito prazeroso. E com isso, o que eu aprendi? Aí foi daí que me veio a ideia, a Sandra na minha vida. Quando eu cheguei no sábado na minha casa, né, que eu abri a porta, que eu entrei, que eu vi a cadeirinha dela de roda lá no meu quarto, eu falei, pai, eu já passei por tanta coisa na minha vida, então me dá um pouquinho mais de força. Aí quando eu sentei no sofazinho que ela sentava, aí eu lembrei da Sandra. Eu lembrei da frase que Sandra me falou. E eu fui para o meu quarto, da minha filha, eu chorei muito. Depois eu levantei de novo, falei, não, peraí, Deus quer alguma coisa diferente. E o que é diferente? O meu pai, ele ensinou que independente da forma física de cada um, a gente pode ser amado e amar. Meu pai ensinou que não é por causa de qualquer coisa que um homem deve levantar a mão para a mulher. Aliás, não deve levantar nunca. Né? Então eu comecei a pensar, eu falei, pai, o Senhor ensinou tanto como mostrar amor para uma mulher que já não podia te oferecer mais nada. E às vezes os homens não recebem isso de suas esposas. Que isso seja um Nossa, aprendizado. essa história tinha que ser Entende? contada Que mesmo. isso seja um E o que me aprendizado. doeu também muito, mais do que os homens, que às vezes não entendem as suas esposas e vice-versa, são os filhos que não entendem os pais. Por que os filhos, depois que casam, abandonam os pais? Por que os filhos, depois que arranjam uma profissão melhor, esquecem daquele que deu a primeira papinha? Isso mexeu profundo comigo, porque eu lembrei do seu sonho. Eu lembrei quando você disse que você queria um filho. Então tudo isso foi motivando ali, e eu falei, não vou procurar. Eu fiquei me relutando ali, mas a minha irmã falou, você não vai conseguir? Eu falei, vou, eu sou pra frente. Aliás, a minha família sempre achou que eu sempre fui muito pra frente, eu sou mesmo, né? E eu falei, eu não vou deixar de prestar essa homenagem ao meu pai e à minha mãe, porque aonde eu sei que eles estão agora nos braços de Deus, com certeza eles não nos deixou dinheiro nenhum, mas nos deixou uma coisa que ninguém vai tirar de nós, que é a fé em Deus e o amor ao próximo. Nossa. Muito lindo Olha, isso, nós Eliane. não tem nem o que agradecemos, comentar. assim Nossa. que você me mandou a mensagem, eu conversei com as meninas prontamente, elas, Me né, respondeu. também falaram, claro, vamos trazer a Eliane, e a gente Mas tá sabe o muito que eu acho? Que agradecida, mais do que uma homenagem agradecida. que você fez hoje a seus pais, uma homenagem cheia de honra, você nos presenteou Com certeza. com uma mensagem, amiga, Linda. de... Sabe, eu espero que quem tenha, né, que esteja vendo a gente entenda Tamanho disso, o né? tamanho disso. Sabe por quê? Porque eu tive o privilégio de ter um pai e a mãe assim. Ai, que bom. Né? Perdi já há muitos anos, mas eu pude vivenciar uma experiência de amor.
E muitas pessoas não podem, não conseguem, não sabem o que é não isso. querem. E que bom que isso existe, que você está conversando com a gente. É verdade. Eu agradeço pelo presente. Eu Para que mim, eu me agradeço sinto essa presenteada pela sua oportunidade. história. Nós agradecemos. Muito nós estamos obrigada, muito Eliane. felizes, assim, como pessoas e Isso. como programa. É um privilégio pra gente ter um programa que possa dar oportunidade a pessoas como você. Eu que Obrigada, agradeço, viu? agradeço muito a vocês. E quando eu falei mulheres bonitas, não é pela beleza, porque vocês são belas, mas pela simpatia e pelo carisma de entender que somos todos filhos de Deus e podemos Amém. ter uma oportunidade. Que só o fato de me ouvirem hoje dizendo que o legado que meu pai deixou foi um amor, um exemplo de amor. Que lindo isso. Perfeito. É um perfume Já muito ganhei bom. o meu final de semana. Ganhamos Já ganhei. ganhamos essa semana. É uma pena que a gente não possa ficar em pé agora para te dar um abraço às três. isso é assim, ó. verdade. Mas sinta-se abraçada, tá bom? E manda um beijão para os seus irmãos, para todo Mando mundo. sim. E continuamos juntas, tá bom? É isso, gente. Com essa mensagem linda, com essa história maravilhosa, a gente encerra o programa de hoje. A gente se vê amanhã. Beijão. Tchau, tchau. Vamos juntas. Vamos juntas. Oferecimento: Leão Marinho Educação Infantil e Grupo WK.